Fala galera, só nos games? Hoje eu vou fazer um passo a passo bem completo ensinando como instalar uma versão bem leve do Windows 10 no seu computador. Nesse vídeo eu também vou ensinar a instalar alguns programas essenciais, programas necessários para o bom funcionamento do seu computador. Olha, que durante as gravações eu fiquei surpreso com o quanto o sistema operacional da Microsoft mudou e com o tanto de porcaria que foi sendo entulhada ao longo do tempo. Essa versão do Windows é especialmente útil para este tutorial, tendo em vista que o PC que utilizei neste teste possui requisitos mais modestos, então eu não espero rodar nenhum lançamento nele. Na verdade, este é um PC mais voltado para rodar emuladores e jogos mais indie. Então, eu estou usando um Ryzen 5 5600G com 16 GB de memória RAM, sem placa de vídeo dedicada, apenas com os gráficos integrados. Falando um pouco sobre os requisitos dessa versão do Windows, ela roda em computadores com CPU de 2 núcleos, embora 4 núcleos seja o ideal. O sistema também consome pouca memória RAM, pouco mais de 2 GB, embora eu pessoalmente não o tenha testado com tão pouca memória, além de ocupar pouco espaço em disco, cerca de 30 GB. Perto do que o Windows é hoje, essas são especificações muito modestas. Quanto à ativação do Windows, um fator que é muito importante para todo usuário, a licença em si tá baratinho, embora eu tenha testado e posso dizer que o Windows já vem pré-ativado, por ser uma versão LTSC. Eu vou mostrar durante o vídeo como fazer uma instalação limpa no seu computador, explicando passo a passo, de forma simples e descomplicada. O que vai dar mais trabalho mesmo é fazer a otimização em si do sistema operacional. Vocês vão ver que essa é uma versão bem leve e que por si só já não precisa de otimização, mas se dá para extrair um pouquinho mais desempenho dele, por que não fazer? Então fica comigo, eu sou o Amigo Imaginário e sejam todos muito bem-vindos ao canal Testei no PC. Vamos começar pelo óbvio. Vamos começar fazendo o download da ISO do Windows. Então, vamos começar entrando no Google e procurem por Windows 10 LTSC 2021 PT-BR. Eu procurei pela ISO diretamente no site da Microsoft, mas não encontrei esta versão. Então, para todos os efeitos, eu utilizei neste vídeo uma ISO que baixei no site archive.org, um repositório da internet onde vocês podem encontrar diversos programas que não são mais comercializados. Tem muita coisa legal aqui. Eu até aconselho que vocês procurem por outros programas que estejam precisando. Observem aqui na página as opções disponíveis para download. Daqui para frente, é só copiar a ISO para uma pasta qualquer em seu computador e procurem organizar os downloads dentro de uma mesma pasta para facilitar o entendimento deste tutorial. O tempo de download vai depender apenas da velocidade do seu acesso à internet. Só para agilizar o tutorial, abram uma segunda aba no seu navegador enquanto a ISO vai sendo baixada. Nessa nova aba, procurem pelo Rufus, a ferramenta que utilizei para criar a mídia de instalação do Windows. Evitem de pegar o Rufus em sites de terceiros. Vão direto no site oficial do desenvolvedor, assim é mais seguro. Só observem com atenção o link para fazer o download. Notem que existem 4 versões disponíveis, mas deem preferência pela versão padrão de 64 bits. Confirmem o download e em poucos segundos a ferramenta vai ser baixada no seu computador. Para criar o disco de instalação, vai ser preciso um pendrive de pelo menos 4 GB. Enquanto vai baixando a ISO, eu quero comentar que também tentei criar um arquivo XML diretamente no site Auto-Unattended para customizar os arquivos de instalação do Windows. Mas toda tentativa que fiz foi em vão. Por algum motivo, o arquivo XML não era lido pelo sistema no início da instalação, até que depois de um tempo eu desisti. Concluído o download, abram o Rufus. Agora conectem o pendrive diretamente no seu computador. É só aguardar um pouquinho enquanto o Rufus faz o reconhecimento do pendrive e já agiliza os primeiros preparativos. Uma dúvida muito comum entre a galera dos jogos, na hora de criar o disco de instalação, está relacionada ao TPM. Todos os processadores Ryzen, inclusive os de primeira geração, já contam com suporte integrado às instruções de TPM, conhecidas como FTPM. Atualmente, esse recurso é obrigatório para rodar jogos competitivos, sendo necessário ativá-lo diretamente na placa-mãe. No entanto, se você utiliza um Xeon ou outro processador muito antigo, é possível que ele não possua essas instruções de TPM integradas, o que pode gerar algum tipo de incompatibilidade durante a instalação. O principal ponto de atenção é o TPM 2.0, que é um requisito obrigatório para a instalação do Windows 11.
Já o Windows 10 é mais flexível em relação ao uso do TPM, não criando incompatibilidades com a grande maioria dos processadores modernos. Por isso, ele é altamente recomendado para PCs equipados com processadores mais antigos. Em muitos casos, porém, toda essa preocupação pode ser desnecessária, já que com o uso do Rufus é possível criar um pendrive bootável que remove as verificações de TPM durante a instalação. Agora, clica aqui no botão Selecionar. Navegue pelas pastas e procure pela ISO que você acabou de baixar. Aguarde alguns instantes enquanto o Rufus identifica o padrão da BIOS usada em seu computador. Aqui no meu caso, como a placa-mãe é um modelo mais recente, ela usa o sistema de partição do tipo GPT, com o UEFI. Esse sistema de partições consegue trabalhar com dispositivos de armazenamento que possuem maior capacidade, com discos acima de 2 TB, oferecendo uma maior proteção de dados, além de trabalhar melhor com sistemas operacionais como o Windows 10 e 11, além do Linux. Mas caso você esteja instalando essa versão do Windows em um computador muito antigo, não precisa se preocupar, porque se você estiver criando o disco de instalação diretamente no computador onde o Windows será instalado, o próprio Rufus vai fazer o reconhecimento da BIOS para você. Mas caso você esteja criando um disco de instalação para um computador de terceiros, é só você mudar o sistema de partição para MBR. Aqui, em Opções da imagem, você só confirma se foi selecionado a opção Instalação padrão do Windows. Em Esquema de partição, eu utilizei o sistema GPT. Você mesmo não precisa alterar nada, é só conferir se as suas opções estão batendo com essas que estou descrevendo aqui. Uma coisa interessante é que vocês também podem alterar o nome do volume. Este aqui será, na verdade, o nome que será atribuído ao seu pendrive, a forma como ele será reconhecido em seu computador. Acaba não tendo muita importância, mas achei legal comentar. Quando você clicar ali embaixo no botão Iniciar, vai abrir uma janela que permite fazer mais algumas configurações. Na primeira opção, você pode criar uma conta local no início da instalação. Marquem ela e, se quiserem, já criem um nome para essa conta. Aproveitem e marquem também as demais opções. Em desativar a coleta de dados, todas aquelas configurações iniciais de instalação do Windows serão puladas. Assim você não precisa se preocupar em configurar a Cortana, em criar uma conta de e-mail ou em até mesmo fazer a ativação do Windows neste momento. Conclua clicando no botão OK. Agora é só aguardar enquanto o Rufus faz o trabalho. Concluindo, você pode fechar o Rufus e ejetar com segurança o seu pendrive, já podendo reiniciar seu computador para fazer a instalação. No meu caso, eu utilizei um computador para criar o pendrive de instalação, mas fiz a instalação em outro. Comecem acessando o menu da sua placa-mãe. Normalmente, é só segurar o botão Delete por alguns segundos na inicialização do PC, mas pode ser que na sua placa-mãe o acesso a BIOS seja feito por outro botão. Se vocês não souberem qual é o botão, pergunta ali na barra de pesquisa do Google que o Gemini te responde rapidinho. Para acessar a BIOS, ligue o computador e pressione repetidamente teclas como Del, Delete, F2, F10, F12, F1, ESC ou F11, dependendo do fabricante. Só não vai quebrar o botão do teclado. Finalmente, na BIOS, procurem ali em cima pela aba Boot. Agora, selecionem a opção Boot Option e cliquem nela pressionando o botão Enter. Se for o caso, alterem o disco de inicialização e selecione o seu pendrive. Agora, confirme a sua escolha clicando no botão OK. O computador vai ser reiniciado e a placa-mãe vai carregar o pendrive ou disco de instalação. Como essa é a primeira instalação que faço nesse dispositivo de armazenamento, é normal ele não ser reconhecido pela BIOS. Tem gente que entra em desespero, mas um HD, SSD ou NVMe, quando novos, só serão reconhecidos pela placa durante a instalação do Windows. Isso é normal. Antes de começar a instalação, é importante não deixar o cabo de rede plugado no computador. Do contrário, o Windows vai fazer as atualizações automáticas, transformando essa versão em uma mais recente, que consome mais processamento e memória do computador. Aí toda a proposta deste vídeo vai se perder. Essa é aquela telinha padrão de instalação do Windows. Se você fez o download do Windows no site em que eu indiquei, ele já vem configurado para o idioma português, além de também já reconhecer o padrão do seu teclado. Agora é só clicar em Avançar. Leia os avisos e termos de licença do Windows e marque aquela caixinha para vender a sua alma para o corporativismo empresarial. Afinal, aqui o produto é você. Agora selecione o tipo de instalação personalizada. Como é a minha primeira instalação neste NVMe, ele aparece dessa forma aqui, apenas com uma única partição de armazenamento. Mas talvez no seu caso seja necessário excluir todas as partições antes de fazer a instalação. Agora é só aguardar até o Windows ser instalado.
O seu computador deve ser reiniciado pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Essa versão do Windows é tão antiga que eu nem lembrava desse wallpaper. Daqui a pouco eu mudo isso. Eu quero mostrar antes como esta versão do Windows consome poucos recursos do computador. Abrindo aqui o gerenciador de tarefas, eu quero mostrar o uso de CPU. Diferente de versões mais recentes do Windows, aqui a quantidade de processos abertos é muito pequena. Isso vai aumentar com o tempo de uso, conforme você vai usando o computador. O uso de memória RAM também é extremamente baixo. Na verdade, esse uso se refere à quantidade de memória compactada que está sendo usada pelo sistema. Isso acaba sendo um problema a longo prazo, porque cada vez que você precisa acessar alguns desses arquivos compactados, como a pasta Windows, por exemplo, existe uma demora na requisição desses arquivos, um delay. E se os arquivos compactados forem as pastas de instalação dos seus jogos, pode esperar por quedas de desempenho. Então, o ideal é não usar esses arquivos desta forma, compactados. Agora, se por acaso você estiver instalando esse Windows em um PC com pouca memória RAM, tipo aqueles notebook da Xuxa ou da Positivo, deixa isso assim, que dessa forma você vai obter um melhor uso dele. Eu aproveitei para mudar a resolução do monitor, para caber mais informação na tela. Isso estava especialmente me incomodando. Eu havia acabado de instalar o Windows, nem havia ainda instalado o driver de vídeo no computador. Inclusive, para fazer a ativação do Windows, é necessário ter acesso à internet. Curioso isso, mas a ativação só funciona dessa forma. Eu não vou mostrar aqui como se ativa o Windows por conta de censura aqui do YouTube. Sem falar nos donos do YouTube de plantão que adoram denunciar o meu conteúdo para derrubar os meus vídeos. Acredito que em 2026, todo mundo já sabe como fazer a ativação do Windows. Eu não posso ensinar isso aqui, mas procurem aí no Google que vocês vão encontrar uma forma fácil de fazer isso. Eu sei que é hipocrisia, mas só não pode pelo YouTube. É hora de começar a fazer as otimizações. Aqui vai ser tudo na raça. Eu não sei otimizar o Windows com o auxílio de scripts. Então comecem clicando aqui com o botão direito do mouse na barra de tarefas e desmarquem esta opção, mostrar botão visão de tarefas. Dessa forma, esse botão vai ser removido, deixando a barra de tarefas do Windows mais organizada. Eu também não gosto que a barra de pesquisa fique ocupando tanto espaço. Então clica novamente com o botão direito na barra de tarefas e vai até a opção pesquisar. E agora marca a opção mostrar ícone de pesquisa. Assim, a barra de pesquisa vai ocupar menos espaço na sua barra de tarefas. Abrindo aqui o menu iniciar, dá para notar que tem muito menos programas instalados que nas versões atuais. Não tem aquela porcaria do Copilot, da Cortana, do OneDrive e aquele monte de programas intrusivos que só ficam ocupando espaço. Essa versão também não tem o programa de previsão do tempo, mas pro bem ou pro mal, o Microsoft Edge sempre foi necessário para instalar algum outro navegador. É só para isso que ele serve. Ei, alguém precisa de mim? Não. Ei, eu preciso de você para instalar o Chrome. Aqui uma dica para você. Clica na lupa e digita appwiz.cpl. Isso vai levar até o desinstalador de programas do Windows. Foi até uma surpresa ver essa janela tão vazia, exceto pelo Microsoft Edge. Não tem mais nenhum outro programa instalado. Aproveitei para também instalar alguns programas essenciais do Windows. Vai abrindo o seu navegador e pesquisa aí por Ninite. Acho que todo mundo conhece esse site. Ele auxilia na instalação de alguns programas, como navegadores, players de mídia, antivírus e outros utilitários. Tudo em um único lugar, sem que o usuário precise fazer a instalação manual de cada um deles. Entre os navegadores, selecionei o Google Chrome. Quem preferir pode escolher algum outro. Aproveitei também para selecionar o Discord. Entre os players de mídia, eu marquei o Audacity, que eu uso para converter alguns tipos de arquivos, e também o Media Player Classic, que eu uso para assistir vídeos. Aqui na coluna .NET, selecionei a versão 4.8. Eu já preferi instalar ele agora e já deixar o computador preparado para a instalação de futuros programas. Na coluna ao lado, vocês podem selecionar um editor de imagem. Eu costumo utilizar o GIMP. Mais embaixo, eu selecionei o instalador do Steam e também da Epic Games Store. Aqui na coluna VC++, eu selecionei todas as versões de 64 e 32 bits, exceto a ARM64, porque isso vai ser útil na execução dos mais diferentes jogos e programas. E como aqui já estão listadas diferentes versões do programa da Microsoft, é preferível já instalar todas. Aqui na coluna compressão, você pode selecionar um programa para abrir aqueles arquivos do WinRAR e do SetZip. Eu, por preferência, utilizo o WinRAR, porque só faço uso de funções básicas, como compactar e descompactar alguns arquivos. Finalizando a seleção dos programas que você deseja instalar, é só descer com a barra de rolagem e clicar aqui neste botão azul, para que seja criado um instalador de todos esses programas.
Agora, basta que você escolha uma pasta para onde este arquivo será copiado. Feito o download, você pode fechar ou minimizar tudo e abrir este arquivo na pasta em que ele foi copiado. Pode abrir ele sem medo. Mais para frente no vídeo eu vou retirar esse aviso da central de usuário que aparece sempre que você for instalar um novo programa. É só clicar no botão Sim enquanto é feita a instalação. O tempo de instalação vai depender de computador para computador e de quantos programas você marcou para serem instalados. O Discord é o mais espalhafatoso desses programas, mas depois que terminar as otimizações, eu configuro ele. Pode ser que algum programa dê erro na instalação ou que depois seja preciso reiniciar o PC, mas não tem problema, porque isso é normal. Finalizada a instalação, vai aparecer uma lista de todos os programas que foram e não foram instalados. Caso algum programa não tenha sido instalado, é só baixar ele depois diretamente no site do desenvolvedor. Não tem segredo. Aqui no meu caso, vai ser preciso reiniciar o computador, mas farei isso depois. Eu já aproveitei para organizar a minha área de trabalho. Eu tenho o costume de deixar os ícones de alguns programas aqui na barra de tarefas. É só arrastar e soltar. Eu não gosto de nada poluindo a minha área de trabalho. Eu aproveitei para configurar a lixeira. Clica aqui com o botão direito do mouse na lixeira e seleciona a opção Propriedades. Agora, altera o tamanho personalizado da sua lixeira. Eu costumo usar aqui o valor de 300 MB, mas você pode usar um outro valor. Quanto menos espaço em disco a lixeira usar, melhor. Vai sobrar mais espaço para instalar novos programas. Agora sim, começando com as otimizações, clica aqui no botão Iniciar, depois em Configurações. Eu vou começar fazendo as otimizações de trás para frente, começando abrindo aqui o menu de atualização e segurança. A janela abre diretamente na aba do Windows Update. Comecem clicando aqui em Pausar atualizações por 7 dias. Isso já vai pausar as atualizações automáticas do Windows. Agora, clica aqui em Opções Avançadas e se certifica que estas opções estão desabilitadas. Desce um pouco e clica aqui na opção Otimização de entrega. Aqui embaixo, desliga a opção Permitir download de outros computadores. Essa opção só tem utilidade para computadores ligados em rede, tipo uma rede de escritório. Clicando aqui em Opções Avançadas, vai ser possível limitar a taxa de download das atualizações do Windows. Depois eu vou bloquear definitivamente as atualizações automáticas, mas por hora só diminui aqui a taxa de download. Como estou otimizando este PC para games, qualquer coisa que o Windows utilize para ficar acessando a internet em segundo plano vai consumir processamento e desempenho do seu computador. Retornem para a tela anterior e clica ali embaixo na opção Configurações de privacidade. Aqui na aba Geral, desliga essas duas caixas aqui. Permitir que os sites forneçam conteúdo local e permitir que o Windows controle a abertura de aplicativos. Agora, podem voltar para a tela anterior. Pode ignorar a aba Otimização de entrega e ir direto para a aba Solução de problemas. Aqui você pode escolher o quanto a Microsoft pode ajudar encontrando soluções de problemas no seu computador. Se isso fosse útil, você não estava aqui no meu vídeo procurando orientação para otimizar o seu computador. Seleciona a opção Não executar nenhuma solução. Pelo menos, assim a Microsoft não te incomoda. Ignora as próximas abas e vai direto para a aba para desenvolvedores. Pode ignorar essas opções e vai descendo com a barra de rolagem. Procura pela seção Área de Trabalho Remota. Começa desmarcando a opção aqui. Agora, clica na opção Mostrar configurações. Aqui, se certifica que essa opção Não permitir conexões remotas com este computador esteja marcada. Vai ser preciso marcar a opção de baixo primeiro para só então ser possível desmarcar essa outra opção, permitir conexões somente de computadores. Agora sim você pode marcar essa caixa Não permitir conexões remotas com este computador. É meio confuso. Indo aqui em cima, desmarquem essa outra opção, permitir conexões de assistência remota com este computador. Depois é só dar um OK e sair dessa janela. Aqui na aba Windows Insider não tem nada para configurar, então é só voltar para o menu de configurações do Windows clicando na setinha ali em cima. Agora eu vou explorar a opção Privacidade. Aqui, todas essas opções de privacidade aparecem desmarcadas porque há pouco, na configuração anterior, eu havia desligado elas. Então aqui não tem nada para ser alterado. Só vou ajustar aqui para deixar a janela centralizada. Ignora as próximas abas e vai direto para a aba de Diagnóstico e Comentários. Aqui, marca esta opção, Enviar dados de diagnóstico obrigatórios. Esse é o único jeito de limitar o envio de informações de diagnóstico para a Microsoft. Descendo, procura pela opção Excluir dados de diagnóstico e clica no botão Excluir. Assim será excluído todas as cópias desses dados do sistema.
Mais abaixo, na seção Frequência de comentários, na opção Quando o Windows deve pedir meus comentários, altera a opção desta caixa de diálogo para Nunca. É menos um serviço rodando em segundo plano, enviando dados para a Microsoft. Indo agora para a aba Histórico de atividades. Desmarquem a opção Armazenar meu histórico de atividades. O Windows não tem nada que ficar coletando dados de atividades no seu computador. Em Limpar histórico de atividades, clica no botão Limpar. O Windows vai pedir confirmação, então clica em OK. Indo aqui para a aba Localização, clica no botão Alterar e desmarca a opção de localização deste dispositivo. Descendo com a barra de rolagem, vai em Limpar histórico de localização neste dispositivo e clica agora no botão Limpar. De tempos em tempos é importante voltar aqui para fazer essa limpeza, porque o Windows vai salvando e registrando ações, como o uso de aplicativos e sites no seu computador, fazendo a sincronização com a sua conta da Microsoft. E é lógico que este registro roda em segundo plano e consome desempenho no seu PC. Indo agora para a aba Câmera, você pode escolher quais programas podem ter acesso à sua câmera. Aqui não vai ser preciso alterar nada, mesmo que, assim como eu, você não tenha nenhuma câmera instalada. Também não vai ser preciso fazer alterações aqui na aba de microfone. Você pode ir direto para a aba Notificações. Na aba Notificações, você pode desativar essa opção, permitir que os aplicativos acessem as minhas notificações. Esse recurso fica exibindo avisos aqui na minha barra de tarefas. Para mim é um incômodo. Pode clicar também aqui no botão Alterar e desmarcar esta opção. Vai direto para a aba Informações da conta. Desativa essa opção, permitir que aplicativos acessem as informações de sua conta e desmarca esta opção. Esses programas não têm nada que ficar coletando suas informações, além de rodar em segundo plano. Ali em cima, clica em Alterar e desmarca esta outra opção, permitir acesso às informações da conta. Indo agora para Contatos, desativa essa opção, permitir que aplicativos acessem seus contatos. Isso aqui é igual àqueles aplicativos de celular que acessam seus contatos sem a sua permissão para recomendar a sua conta a outros usuários com base no número do seu telefone e na sua lista de contatos. Aí acaba aparecendo no seu perfil aquela galera curiosa, vasculhando suas postagens e xeretando a sua vida. Desativa essa porra. Ali em cima, desativa também esta outra opção. Para não ficar repetitivo, em todas as próximas opções, repitam o mesmo processo. Em calendário, eu não me incomodo em deixar ligado, mas fica a seu critério. Pode ir direto para a aba Histórico de chamadas. Se você não usa o computador para trabalho, não tem por que deixar esta opção ativada. Então, desativa. Indo para e-mail, se você não usa e-mail no computador ou pretende configurar alguma conta, pode desativar a opção de e-mail. Desativa também a opção Permitir o acesso ao e-mail neste dispositivo. Na aba Tarefas é a mesma coisa. Desativa esta opção, clica no botão Alterar e desmarca essa caixa. Em Sistema de mensagens, desativa esta opção, clica em Alterar e desmarca essa caixa. A aba Rádios se refere a dispositivos Bluetooth. Pode deixar ela ativada caso você use algum periférico que faça uso de ondas de rádio, como fones ou controles. Aqui em Outros dispositivos, essa opção permite que aplicativos compartilhem e sincronizem informações automaticamente no seu computador. Essa opção só tem utilidade para quem quer sincronizar contas no Xbox, Smart TVs e outros dispositivos com o seu computador. Se você não faz uso, pode desativar. Na aba Aplicativos em segundo plano, você pode escolher quais aplicativos podem ser executados em segundo plano. Apesar de só terem apenas 2 programas listados, eu escolhi desativar as configurações. Quanto menos aplicativos estiverem ativos enquanto você usa o computador, melhor. Em Diagnóstico de aplicativos, desativem esta opção, permitir que os apps acessem as informações de diagnóstico. Cliquem também em Alterar e desmarquem essa caixa. Ignorem as próximas abas e vão direto para a aba Ativação de voz. Aqui em Permitir que os apps usem a ativação por voz, se você não faz uso desse recurso, desative esta opção. Descendo com a barra de rolagem, procurem pela seção Escolha o aplicativo padrão para pressionar o headset e desativa esta opção. Em Chamadas telefônicas, desativa esta opção, permitir que os apps façam chamadas telefônicas. Se você não usa o PC no escritório, não tem por que manter esta opção ativada. Cliquem também em Alterar e desmarquem essa caixa. Agora você pode voltar para a tela de configurações do Windows. Indo agora para a opção Pesquisar, na aba Permissões e Histórico, aqui em Conta Microsoft, desmarca essa opção, permitir que o Windows Search forneça resultados de apps e serviços. Desmarca também a opção abaixo, Conta Corporativa ou de Estudante.
Na seção Histórico, desativa a opção Histórico de pesquisa neste dispositivo. Clica também no botão Limpar histórico de pesquisa do dispositivo. Na aba Pesquisando no Windows, não tem o que alterar. Vocês podem voltar para a tela de configurações do Windows. Indo agora para a facilidade de acesso. Aqui na aba Tela, na seção Tornar tudo maior, vocês podem alterar o tamanho do texto na tela principal. Descendo, aqui na seção Simplificar e Personalizar o Windows, desativem a opção Mostrar animações no Windows. Desativem também a opção Mostrar transparência no Windows. O visual do Windows deve ficar sensivelmente mais simples, só que agora usando menos recursos do seu computador. Aqui embaixo, desativa também a opção Ocultar automaticamente as barras de rolagem. Isso vai manter as barras de rolagem sempre visíveis nas janelas. Na opção Mostrar imagem da tela de fundo, vocês podem remover a imagem de fundo da área de trabalho. Aqui não tem mais nada para alterar. Ignorem as demais opções e podem ir para a aba Ponteiro do mouse. Aqui na seção Alterar comentários por toque, desativem esta opção. Indo aqui para Outras configurações de mouse, aqui selecionem a opção Opções adicionais de mouse. Abrindo essa nova janela, mudem a velocidade do duplo clique, arrastando essa barra para a esquerda até o indicador mais lento. Assim fica mais fácil usar o duplo clique do mouse no dia a dia. Ali em cima, na aba Opções do ponteiro, desmarca essa caixa, Aprimorar precisão do ponteiro. Essa opção, quando ativada, atrapalha na precisão do mouse em jogos de tiro. O motivo é bem simples. Essa opção adiciona aceleração ao ponteiro, tornando o seu movimento impreciso e inconsistente, especialmente em jogos de tiro. Concluindo as modificações, clica em Aplicar e depois em OK. Indo agora para a aba Filtros de cor, aqui tem uma configuração bem interessante que eu costumo utilizar em jogos competitivos. Aqui vocês podem ativar ou desativar este filtro, e dá também para configurar uma tecla de atalho para ele. Marcando esta opção de filtro de cor, marcando em vermelho e verde, vai deixar as cores da tela bem saturadas, bem estouradas mesmo, destacando os demais personagens em tela. Esta opção é útil quando você está jogando um shooter que quer realçar os inimigos na tela. Fica a dica. Na opção Alto Contraste, eu não alterei nenhuma opção. Pula para a aba Narrador. Se você não possui alguma deficiência que faça uso desse recurso do Windows, pode vir desativando todas essas opções sem dó. Descendo um pouco com a barra de rolagem, desliga também esta opção. Vai desligando essas opções também. Desce um pouco mais e desliga essas outras opções. Aqui em Gerenciar seus dados, desativa esta opção. Concluindo aqui, não tem nada para configurar. Pode ignorar as próximas abas e ir direto para Teclado. Aqui eu vou desligar as teclas de aderência. Se você ficar pressionando aí no seu teclado, seguidas vezes a tecla Shift vai abrir uma janela no seu computador. Você acabou de ativar a tecla de aderência e eu vou ensinar a desativar isso. Sabe quando você configura em um jogo de tiro a tecla Shift para correr? Por padrão, ao pressioná-la 5 vezes seguidas, as teclas de aderência são ativadas, fazendo com que essa janela chata apareça no Windows e acabe travando a tela do seu computador. Para desativar isso, basta desmarcar todas essas opções. Assim, quando você estiver jogando de forma competitiva, esse recurso não vai mais atrapalhar. Vai descendo e desligando tudo. Nas abas Mouse e Controle com os olhos, não tem nada para ser alterado. Indo para a aba Jogos, tem pouca coisa para configurar. Se você não é assinante do Game Pass, você pode vir desligando essas opções. Desmarca esta caixa e desativa esta opção aqui. Indo para a aba Capturas, pode desligar essas duas opções. Na aba Modo de jogo, desliga esta opção aqui. Na aba Rede Xbox, não tem nada para configurar, então é só retornar para a tela de configurações. Agora, vai aqui na opção Contas. Na aba Suas configurações, caso o seu Windows esteja ativado, você pode personalizar a sua conta. Aqui eu aproveitei para acessar a pasta de imagens e alterar a imagem do meu perfil. Se a sua conta for local como a minha, pode pular a aba E-mail e Contas e vai direto para a aba Opções de entrada. Quem quiser pode aproveitar para configurar um PIN para usar no lugar da senha. Neste momento eu não consegui configurar o PIN porque ainda não havia reiniciado o computador, mas fiz isso posteriormente. Em Sincronizar configurações, as opções estarão desativadas se você estiver usando uma conta local no Windows. Volta agora para a tela de configurações. Indo aqui para Aplicativos e Recursos, é possível desinstalar alguns programas.
Essa aqui foi uma iniciativa da Microsoft de substituir a aba Programas e Recursos do painel de controle. Nem preciso dizer que não funcionou, porque a opção Programas e Recursos existe até hoje. Eu tentei desinstalar o Microsoft Edge, mas aqui só é possível desinstalar as suas atualizações. O Windows vai pedir confirmação e aqui é só confirmar clicando em desinstalar. Posteriormente, eu vou mostrar como bloquear definitivamente o Microsoft Edge usando o WinAero, mas fica para o final do vídeo. Aqui eu aproveitei para alterar as configurações de controle de conta de usuário. Procura aqui na lupa por painel de controle. Clica agora em contas de usuário e vai em alterar as configurações de controle de conta de usuário. Agora é só puxar para baixo esta barra, para o Windows nunca notificar você quando você for instalar um novo programa ou fizer alterações nas configurações do Windows. Vai aparecer, pela última vez, essa janela irritante, mas de agora em diante ela nunca mais vai te incomodar. Depois, é só voltar para a tela anterior. Indo para a aba de Mapas Offline, clica aqui neste botão para excluir todos os mapas que estão armazenados no seu computador. Isso vai liberar espaço em disco. Mais embaixo, em Atualizações de Mapas, desativa essa opção, Atualizar mapas automaticamente. Indo agora para a aba Inicialização, você vai poder escolher quais programas podem iniciar com o Windows. Aqui eu desmarquei o Discord, a Steam e também o Update. Mantive apenas o Windows Security, por motivos de segurança. Aproveitando, usem aqui a lupa do Windows e pesquisem por msconfig. Abrindo aqui a janela de configuração do sistema, naveguem até a aba Serviços. Cliquem aqui embaixo em Ocultar todos os serviços Microsoft e desativem todos os serviços de programas terceiros e mantenham apenas os serviços do driver de vídeo. Cliquem em Aplicar e depois em OK. Vai abrir uma janela de configuração, vocês podem fechar tudo e clicar em Reiniciar. Retornando da inicialização do computador, foi possível configurar uma senha de login. Eu aproveitei para acessar a opção de Contas para configurar um PIN de inicialização. Bom, agora eu vou trabalhar na opção de personalização. Aqui na aba Tela de Fundo, se aqui estiver marcada a opção Apresentação de slides, altere ela para Imagem. Assim, o Windows não fica consumindo processamento para alterar aleatoriamente o seu papel de parede. Aqui tem pouca coisa para otimizar, é mais mesmo personalizar o visual do Windows. Eu aproveitei para alterar a imagem da minha área de trabalho. Ficou uma bosta! Em cores, dá para mudar o padrão de cores do Windows e também alternar entre o tema claro ou escuro. Indo para a tela de bloqueio, caso a opção Tela de Fundo esteja marcada como apresentação de slides, altere esta opção para Imagem. Assim, o Windows não vai ficar acessando a internet para alterar a imagem da sua tela de bloqueio. Aproveitei para também alterar a imagem da minha tela de bloqueio. Indo aqui para Temas, é possível criar um perfil de aparência única para o Windows. Clicando aqui em Configurações Avançadas de Som, vai dar para desligar aqueles sons de inicialização do Windows. Vai aqui em Esquema de Som e altera esta opção para Nenhum Som. Assim, toda aquela parafernália de sons que o Windows faz na inicialização serão desativados. Finaliza clicando em Aplicar e depois em OK. Indo agora direto para a aba Iniciar, vai ser possível alterar mais algumas opções. Aqui em Mostrar mais blocos, você pode desativar esta opção. Assim, o menu do seu computador vai ficar mais limpo e organizado, igual ao meu. Desativa também a opção Mostrar aplicativos adicionados recentemente. Assim, o Windows não fica criando atalhos desses programas na aba do menu Iniciar, o que acaba aumentando o uso de memória do seu computador. Desativa também a opção Mostrar itens abertos recentemente. Abre agora a opção Escolher quais pastas serão exibidas em Iniciar. Aqui é possível adicionar ou remover o atalho de novas pastas, como imagens, vídeos ou documentos, aqui à esquerda, na lateral do menu Iniciar. Essas são mais opções de configurações. Fica a seu critério criar esses atalhos. Indo para a aba Barra de Tarefas, é possível desativar o bloqueio da barra de tarefas. É possível também ocultar a barra de tarefas, além de ser possível configurar para usar botões pequenos na barra de tarefas, o que diminui o tamanho da barra, deixando ela com um aspecto muito mais agradável e discreto. Aqui, por opção minha, eu prefiro substituir o prompt de comando pelo Windows PowerShell. Mais abaixo, em Local da barra de tarefas, é possível escolher a posição da sua barra de tarefas na área de trabalho, então é possível posicionar ela em cima, à direita e embaixo.
Na opção Combinar botões na barra de tarefas, é possível escolher o tamanho ocupado pelas janelas na barra de tarefas. Eu costumo usar a opção Sempre ocultar rótulos. Clicando aqui na opção Selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas, vai ser possível remover alguns desses ícones. Mas não se preocupem, porque eles apenas não serão mais visíveis na sua barra, mas continuarão visíveis aqui no menu, em Mostrar ícones ocultos. Agora você pode retornar para a tela de configurações. Podem ignorar as abas Rede, Internet, Telefone e também Dispositivos. Pode ir direto para a aba Sistema. Aqui em Vídeo, dá para alterar o tamanho da exibição do texto que é exibido na tela. É possível também alterar a resolução do monitor e a orientação da tela. Aqui não tem configurações de otimização. Na aba Som, não tem nada para configurar. Vão direto para a aba Notificações e Ações. Aqui vai ser possível desligar mais algumas notificações do Windows. Me incomoda como a gente dá voltas e sempre acaba esbarrando com as mesmas opções. Já havia desligado as notificações lá no início do vídeo e estou fazendo isso de novo. Aqui você pode desligar sem dó todas essas opções. Se você preferir, pode deixar a opção de reprodução automática ativada. Pode ir agora para a aba Assistente de Foco. Aqui em Receba todas as notificações dos seus apps, mantenha esta opção desativada. Aqui em Regras Automáticas, você pode desativar essas opções. Indo agora para a aba Energia e Suspensão, aqui em Tela, é possível alterar por quanto tempo o monitor ficará ligado quando ocioso. Então, alterem esta opção para Nunca. Em Suspender, altere também esta opção para Nunca. Aqui na opção Desempenho e Energia, deslizem a barra para a direita, para a opção Melhor Desempenho. Agora, clica aqui embaixo em Configurações de Energia Adicionais. Aqui alterem o plano de energia para alto desempenho ou desempenho máximo. Tanto faz, porque vamos personalizar essas opções. Aqui na opção Desligar vídeo, você pode configurar após quanto tempo seu monitor será desligado quando o computador estiver inativo. Altere esta opção para Nunca. Clica agora aqui em Alterar configurações de energia. Aqui eu só vou maximizar essas configurações. Aqui em Desligar o disco rígido após, muda essa numeração para 7 números 9. Assim o seu disco rígido nunca será desligado ou vai entrar em hibernação. Aqui em Frequência do temporizador, marca esta opção como Desempenho máximo. Agora em Apresentação de slides, marca esta opção como Pausado. Descendo um pouco em Modo de economia de energia, marca aqui Desempenho máximo. Em Suspender, fica atento porque tem outros submenus. Então, em Suspender depois de, marca esta opção como Nunca. Em Permitir modo de suspensão híbrido, altera esta opção para Desativado. Em Hibernar após, marca esta opção como Nunca. Em Permitir despertadores, pode desativar esta opção. Em Configuração de suspensão seletiva, pode deixar tudo como está. Esta opção se refere a desligar as portas USB da sua placa-mãe quando elas não estiverem em uso. Logo abaixo, em Gerenciamento de energia, seleciona a opção Desligado. Abrindo o menu de gerenciamento de energia do processador, aqui em Estado de desempenho mínimo, marca esta opção como 100%. Em Política de resfriamento, mantenha esta opção ativada e o estado de desempenho também deve ficar em 100%. Em Vídeo, na opção Desligar o monitor após, marca aqui também 7 números 9. O ideal era desativar esse recurso de uma vez para não ficar rodando em segundo plano. Aqui em Ao compartilhar mídia, marca a opção Impedir suspensão quando ocioso. Em Tendência de qualidade da reprodução de vídeo, mantém esta opção em Tendência de desempenho de reprodução. Na opção Ao reproduzir vídeo, marca Otimizar qualidade de vídeo. As outras duas opções são para quem estiver usando processadores da AMD. Então ali em Overlay, configura essa opção para o melhor desempenho. Em Configurações da AMD PowerPlay, configura para maximizar o desempenho. Com isso, eu terminei as otimizações de energia. Agora, clica em Aplicar e confirma com OK. Não esquece de salvar as configurações de energia. Aqui em Armazenamento, eu vou limpar os arquivos temporários do sistema. Selecionem agora essas caixas aqui. Miniaturas, arquivos de otimização, mas não marca Download. Depois, clica aqui em cima no botão Remover arquivos. Feito isso, voltem para a tela anterior. Aqui na aba Tablet não tem a necessidade de alterar nada, mas caso você jogue em um notebook, a forma como essas opções estão configuradas influenciam no desempenho do seu jogo. Então, aqui na opção Quando eu entrar, deixa marcada como Usar o modo apropriado para meu hardware e na opção logo abaixo, seleciona Não alternar para o modo Tablet.
Indo agora para a aba Multitarefas, temos opções que configuram o comportamento das janelas do Windows. Tem gente que desliga essas opções, mas eu não vejo a necessidade. Isso fica a seu critério. Podem ignorar a aba Projetando neste computador. Indo para a aba Experiências Compartilhadas, aqui na seção Compartilhar entre dispositivos, desmarca esta opção, permitir que aplicativos, telefones e tablets enviem mensagens. Na aba Área de Transferência, não tem nada para editar. Na aba Área de Trabalho Remota, também não tem nada para editar. Descendo para a aba Sobre, temos um resumo das configurações do computador. Aqui eu aproveitei para alterar o nome do computador. Descendo, clica ali na opção Configurações Avançadas do Sistema. Aqui eu vou fazer mudanças mais profundas que vão impactar no desempenho. Clica agora na aba Avançado e depois em Configurações. Aqui em Opções de Desempenho, marca a opção Ajustar para obter um melhor desempenho. Só de você fazer isso, vai notar uma melhora no Windows, que vai ficar com um visual bem mais simples, porém consumindo menos recursos do computador. Mudar essas opções é semelhante a simplificar o visual do seu navegador. Quanto mais simples ele for, menos memória ele consome ao abrir novas abas, e quanto mais recursos visuais ele possui, mais arrastada vai ficar a sua navegação. Ainda assim, eu costumo deixar marcadas essas duas opções. Usar fontes de tela com cantos arredondados, que melhora a nitidez da fonte do Windows em menus e janelas, e também a opção Mostrar miniaturas ao invés de ícones, que me ajuda a identificar as pastas de imagens com mais facilidade, dando esse aspecto de álbum para essas pastas. Depois, é só clicar em Aplicar. Indo lá em cima para a aba Avançado, clica aqui no botão Alterar. Eu vou alterar o tamanho da memória virtual do Windows. Começa desmarcando essa caixa aqui, gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação. Se você deixar essa opção marcada, conforme o tempo de uso do computador ou caso algum programa exija mais memória disponível, o Windows passa a alocar cada vez mais memória virtual no sistema. O problema é que essa memória virtual é alocada no dispositivo de armazenamento, seja ele um HD, SSD ou NVMe, que, por mais rápido que seja, ainda é muito mais lento quando comparado com a memória RAM. Para definir esse valor, eu costumo utilizar a mesma quantidade de memória RAM instalada no computador. No meu caso, tenho 16 GB de RAM, então vou configurar a memória virtual com esse mesmo valor, mas vai ser necessário converter gigabytes em megabytes. Abre a calculadora no seu PC e digite 1024, que é o valor em megabytes correspondente a 1 GB. Em seguida, multiplique 1024 pela quantidade de memória RAM instalada no seu PC. Como eu tenho 16 GB, multiplico o valor de 1024 por 16, obtendo o resultado de 16.384. Esse é o valor em megabytes correspondente a 16 GB. Um ponto importante aqui: fixar a memória virtual com o mesmo valor da memória RAM disponível vai ajudar a prevenir problemas futuros na execução de alguns jogos, evitando erros de memória insuficiente do sistema. Esse tipo de erro já ocorreu em jogos como The Last of Us e Horizon Zero Dawn, além de alguns outros títulos que realizam compilação de shaders que podem travar na primeira inicialização. Por fim, vale lembrar que esta é uma versão do Windows de 2021 que não possui um gerenciamento de memória virtual tão eficiente quanto as versões mais recentes. Nesse caso, o gerenciamento manual acaba sendo uma opção muito mais segura e eficiente para rodar seus jogos. Concluindo as configurações, agora é só clicar em OK e depois em Aplicar. Pode fechar todas as janelas que foram abertas. O Windows vai abrir uma mensagem avisando que vai ser preciso reiniciar o computador. Então clica aqui em Reiniciar agora. O ideal, sempre que o Windows pedir, é que você reinicie o computador. Retornando, se você estiver usando uma versão do Windows que ainda use a Cortana, eu vou ensinar a remover ela do seu computador. Primeiro, eu vou abrir aqui uma colinha, um arquivo no bloco de notas, onde eu guardo o script que eu uso para essas situações. Dá para fazer isso também com o WinArrow Tweaker, como eu vou mostrar mais para frente. Mas gosto de fazer isso com esse script, só por puro hábito mesmo. Procura aqui na lupa por PowerShell e executa ele como administrador. Abrindo o Windows PowerShell, cola aqui o script que vou deixar na descrição desse vídeo e em seguida tecla em Enter. Não vai ser preciso instalar nada. Leva alguns segundos até o código ser confirmado, mas com isso, a Cortana vai ser desativada do seu computador. Depois, é só fechar essa janela. Agora, é hora de fazer a limpeza de disco para deixar o seu dispositivo de armazenamento preparado para instalar os seus jogos. Pesquisa aqui na lupa por painel de controle. Procura agora por ferramentas administrativas e depois por limpeza de disco.
Abrindo o programa, selecionem todas essas caixas aqui. Isso vai remover os arquivos temporários e de instalação do Windows, que estão ocupando espaço no seu dispositivo de armazenamento. Em seguida, clica aqui embaixo no botão Limpar arquivos do sistema. Novas opções serão adicionadas. Agora é só selecionar todas elas também. Indo aqui para a aba Mais opções, em Restauração do sistema, clica no botão Limpar. Confirme essa ação clicando em Excluir. Agora sim, clica no botão OK e em seguida confirme essa ação clicando em Excluir arquivos. Vai levar alguns segundos até o Windows realizar toda essa limpeza. Se você usa um HD mecânico, seria bom fazer a desfragmentação de disco para o Windows organizar e acessar mais rápido os arquivos do seu computador. Você pode fazer isso abrindo a ferramenta de desfragmentação de disco do Windows. Essa ferramenta do Windows faz o que se propõe, porém é muito lenta e ultrapassada. Existem outras soluções melhores e gratuitas no mercado, mas caso você esteja usando um SSD ou NVMe, não use esta ferramenta de forma alguma, porque ela vai danificar o seu dispositivo de armazenamento. A desfragmentação de disco do Windows foi criada apenas para ser usada em HDs. Fica o aviso. Para fazer a desfragmentação de disco, eu costumo usar o Smart Defrag. Abram agora o Chrome pela primeira vez e procurem por ele no tio Google que vocês vão achar fácil. Quem quiser já pode fazer o login na sua conta pessoal. Eu aproveitei para definir o Chrome como meu navegador padrão de acesso à internet. Aqui na caixa de pesquisa, digitem Smart Defrag. Sempre procurem baixar esses programas diretamente do site do desenvolvedor, para não ter o risco de pegar algum vírus. Aqui você pode optar por comprar uma licença ou baixar uma versão gratuita do programa. Podem executar ele sem medo. Só fiquem atentos na instalação para não instalar mais nada além do Smart Defrag. Aqui nessa primeira tela, desmarquem essas duas caixas, ou do contrário, esses programas adicionais também serão instalados. Agora é só clicar em Instalar. Fica ligeiro aqui que enquanto o programa vai sendo instalado, vai ser oferecido a instalação de outros programas adicionais, mas é só ignorar os anúncios e não fazer nada até finalizar a instalação. Concluído a instalação, clica aqui em Pular tudo e em seguida em Não obrigado. Falando aqui do Smart Defrag, em sua aba principal, ele exibe todos os dispositivos de armazenamento instalados ou conectados em seu computador. Aqui eu tenho instalado um NVMe, que ele reconhece como sendo um SSD, e também fica listado todos os apps que estão instalados no computador. Aqui, nessa segunda aba, é possível configurar o Smart Defrag para fazer a desfragmentação na próxima inicialização do Windows. O programa também conta com uma ferramenta de otimização para games, mas que vocês podem ignorar. Na última aba, ficam listados alguns programas adicionais, mas ignorem todos eles também. São só mais programas patrocinados, como aqueles que foram exibidos durante a instalação. Esse aqui não é um tutorial sobre o Smart Defrag, então eu só vou me concentrar em usar ele, sem me aprofundar muito. Indo para o que interessa, a desfragmentação de disco. Comece colocando o cursor do mouse sobre essa seta aqui. Um novo menu será exibido com mais possibilidades de desfragmentação de disco. É tudo muito fácil de interpretar, além desse programa também oferecer múltiplas opções ao usuário. Aqui, o que interessa mesmo é a última opção, desfragmentar e priorizar arquivos no modo lento. Eu vou fazer um teste aqui só para mostrar para vocês. Eu pluguei o meu pendrive no computador só para fazer um teste. Agora, seleciona o seu dispositivo de armazenamento e depois clica ali em desfragmentar e priorizar arquivos. Um gráfico vai ser exibido enquanto o seu disco vai sendo otimizado. O Smart Defrag é especialmente útil para quem instala jogos em HDs, porque com ele é possível literalmente reorganizar os arquivos alocados no seu HD, organizando eles de forma mais otimizada, sobretudo aqueles grandes, como os arquivos presentes em jogos, garantindo um melhor aproveitamento dos recursos do seu computador. Mas, como eu também disse antes, não usem em nenhuma situação o Smart Defrag em SSDs ou NVMes. Do contrário, você vai danificar o seu dispositivo de forma irreversível. Concluindo aqui a desfragmentação, agora a otimização vai para um nível mais avançado. Comecem abrindo aí no seu computador a caixa de diálogo do menu Executar, pressionando as teclas Windows mais R. Abrindo o menu Executar, digitem o comando gpedit.msc. Com isso, será aberta a janela do editor de política de grupo local do Windows. Aqui eu vou fazer otimizações mais profundas, não sendo eventualmente necessárias para todos. Eu não sei fazer essas modificações por meio de script, então eu fiz do único jeito que sei, que é desativando opção por opção. Aqui eu vou alterar algumas opções das pastas Modelos Administrativos e Windows. Comecem aí clicando na pasta Modelos Administrativos e depois abram a pasta Componentes do Windows.
Aqui você vai conseguir desativar muitos recursos do Windows que são executados em segundo plano e que também consomem recursos de processamento e memória do seu computador. Eu não sou um usuário avançado, mas sempre que faço uma instalação limpa do Windows, costumo desligar algumas dessas opções para tirar mais desempenho do computador. Bom, começando, abram a pasta Coleta de Dados. Clica ali em cima para ordenar todas essas opções de forma alfabética. Até aproveite para maximizar essa janela para caber mais informação da tela. A primeira opção que eu vou desativar é Permitir Telemetria. Dê um duplo clique nela. Aqui é preciso ser ligeiro porque muitas dessas opções possuem uma descrição propositalmente confusa. Foi feito aqui com o usuário um joguinho de psicologia reversa, com a intenção de confundir você. Aqui tem uma descrição desse recurso. Ao definir esta configuração, os usuários não poderão aceitar um nível mais alto de coleta de telemetria. Então, aqui eu vou habilitar este recurso para não enviar mais dados para a Microsoft. E vou marcar aqui nessa caixa a opção número 0. Assim, o Windows só vai coletar informações necessárias do sistema. Infelizmente, não dá para desativar completamente esta opção. Depois, confirma clicando em Aplicar e em seguida em OK. A próxima opção é não mostrar notificações de comentários. Essa configuração permite que a sua organização impeça que os dispositivos mostrem perguntas de comentários da Microsoft. Aqui embaixo tem uma observação. Se você desabilitar esta configuração, os usuários poderão controlar a frequência que receberão perguntas de comentários. Então aqui, você precisa habilitar essa opção para não enviar dados para a Microsoft. Clica ali em Aplicar, dê um OK e vamos para a próxima. Agora clica ali em Configurar coleta de dados de navegação. Aqui você pode interromper o Edge de enviar o seu histórico da intranet ou internet para a Microsoft. Selecionem ali a opção Habilitado e nessa caixa aqui você altera esta opção para Não permitir o envio do histórico de intranet ou internet. Confirma a escolha clicando em Aplicar e confirma com um OK. Algumas escolhas aqui são feitas para confundir você. É tudo proposital. Aqui eu não vou mexer em mais nada, pode ir para a próxima pasta. Compatibilidade de aplicativos. Aqui tem mais uma opção de telemetria. A Microsoft gosta de ficar coletando informações enquanto usamos o computador. Abre a opção Desativar telemetria de aplicativos. Essa política controla o mecanismo de telemetria de aplicativos no sistema. Desativar a telemetria, selecionando a opção Habilitar, irá interromper a coleta de dados de uso. É tudo o que eu quero. Então aqui você clica em Habilitar. Logo abaixo, clica em Desativar o auxiliar de compatibilidade. Esta configuração controla o auxiliar de compatibilidade de programa no sistema. Se você habilitar esta configuração, o PCA será desligado. Ótimo! Então é só clicar em Habilitado e depois em Aplicar. Agora cliquem em Desativar o mecanismo de compatibilidade do aplicativo. Pode selecionar a opção Habilitado e depois confirma clicando em Aplicar. Agora vai ali em Desativar o gravador de passos. Essa configuração controla o estado do gravador de passos. Se você habilitar esta configuração, o gravador de passos será desabilitado. É só mais um recurso para ficar monitorando o uso do seu computador. Seleciona Habilitado, clica em Aplicar e dá um OK. Indo para Desativar o coletor de inventário. Esse recurso armazena aplicativos, arquivos e drivers no sistema e envia as informações para a Microsoft. Se você habilitar esta configuração, o coletor será desativado e os dados não serão enviados à Microsoft. Perfeito! Isso aqui permite que o usuário execute programas muito antigos em modo de compatibilidade, mas isso de forma automática. Habilitando este recurso, essa opção vai continuar disponível, mas vai passar a ser executada pelo usuário de forma manual. O próximo passo é ir para a pasta Conteúdo na nuvem. Abre ali a opção Não mostrar dicas do Windows. Lendo aqui a descrição, essa configuração impede que as dicas do Windows sejam mostradas aos usuários. Se você habilitar esta configuração, os usuários não verão mais as dicas do Windows. Na real, para quem enviar dicas para a Microsoft, sem falar que isso não resolve nada. Depois você fica aí procurando vídeo no YouTube para tirar suas dúvidas. Não à toa você caiu no meu vídeo. Abre agora a opção Desativar o conteúdo otimizado em nuvem. Essa configuração permite desativar o conteúdo otimizado na nuvem do Windows. Clica ali em Habilitado e depois em Aplicar, confirma com o OK. Vai ali em Desativar as experiências do cliente. Esta configuração desativa as experiências que ajudam os clientes a tirar proveito de seus dispositivos. Se você habilitar esta configuração, os usuários não verão mais recomendações personalizadas. Se você, assim como eu, não se importa com as recomendações da Microsoft, pode habilitar esta opção. Vamos para a pasta Local e Sensores, e dentro dela, abram a pasta Localizador do Windows.
Abram a opção Desativar fornecedor de local do Windows. Esta configuração desativa o recurso de localizador do Windows. Ótimo! Menos um recurso para rodar em segundo plano, enviando meus dados de localização para a Microsoft. Então, clica ali em Habilitado, depois em Aplicar e dá um OK. Voltando aqui para a pasta Local e Sensores, clica ali em Desativar sensores. Esta configuração desativa o recurso de sensor neste computador. Se você habilitar esta configuração, o recurso será desligado. Só um adendo, este recurso controla o sensor de giroscópio do computador, normalmente apenas presentes em notebooks e tablets. Então, habilita esta opção, clique em Aplicar e dá um OK. Abre agora a opção de desativar local. Seleciona a opção Habilitado, clique em Aplicar e dá um OK. Vamos para a pasta Loja. Aqui dá para desativar o aplicativo Store, ou seja, a loja do Windows. Mas se você usa recursos do Xbox no seu computador ou prefere baixar aplicativos diretamente da loja da Microsoft, pode deixar esta opção ativada. Não altera nada, mas eu vou mexer aqui nesta opção, desabilitar download e instalação automática. Esta opção habilita ou desabilita a instalação de atualizações. Se você habilitar esta configuração, o download automático e a instalação de atualizações serão desativadas. Então, habilita e clique em Aplicar. Descendo, a próxima pasta é Pesquisar. Vou começar pela opção Permitir Cortana. Essa configuração especifica se a Cortana será permitida no seu dispositivo. Se você desabilitar essa configuração, a Cortana será desativada. Amo a Cortana nos jogos Halo, mas a Microsoft deixou ela insuportável. Pode desativar, se bem que eu já desativei ela com aquele código no PowerShell, então não vai fazer diferença. Logo abaixo, cliquem na opção Permitir Pesquisa na nuvem. Essa opção permite que a Cortana acesse arquivos armazenados na nuvem. Aqui vocês podem habilitar esta configuração e depois selecionem a opção Desativar Pesquisa na nuvem. Seleciona agora Aplicar e finaliza a ação com um OK. Logo abaixo, clica em Permitir que Pesquisa e Cortana usem a localização. Essa configuração permite que a Cortana acesse informações sobre o seu local atual. Aqui, vocês precisam fazer o inverso. Cliquem em Desabilitar. Agora cliquem em Aplicar e finaliza a ação com um OK. Clica ali embaixo na opção Sempre usar a detecção automática de idioma. Essa opção só tem utilidade se você possui em seu computador arquivos com idiomas diferentes. Neste caso, o Windows faz a indexação desses arquivos, organizando eles por idioma. Se você não faz uso dessa configuração, é só desativar. A próxima opção é Não pesquisar na web e nem exibir resultados da web. Notem que aqui existem duas opções com nomes parecidos. As duas opções devem ser habilitadas. Em Não permitir pesquisa na web, você deve habilitar esta configuração. Isso vai fazer com que o Windows não faça mais pesquisas na web quando você usar a lupa da barra de tarefas. Então seleciona aqui Habilitar, dá um Aplicar e finaliza a ação com um OK. Selecione a opção abaixo, Não pesquisar na web e nem exibir resultados. Essa configuração permite que a pesquisa faça consultas na web. Então seleciona aqui Habilitado, dá um Aplicar e finaliza a ação com o OK. A próxima opção é Impedir indexação ao utilizar a bateria. Esta configuração aqui só tem utilidade para quem usa o Windows em notebook ou tablet. Com essa configuração habilitada, o indexador será pausado sempre que o computador estiver puxando energia de bateria. Seleciona aqui Habilitado, dá um Aplicar e finaliza a ação com um OK. Desce com a barra de rolagem e clica na pasta Relatórios de erros do Windows. Aqui eu vou desabilitar o relatório de erros do Windows. Uma rápida descrição, essa política desabilita o relatório de erros do Windows. Dessa forma, os relatórios não serão coletados nem enviados à Microsoft. A Microsoft tem um fetiche por coletar dados do seu computador, então habilita esta opção para poder desativar esta porcaria. Clica agora na opção logo acima, Desabilitar log. Esta configuração controla se o relatório de erros do Windows salva suas mensagens de erro no sistema. Então, se você habilitar esta configuração, os eventos do relatório de erros do Windows não serão registrados. Desativa essa porra. Clica agora em Não enviar dados adicionais. Esta configuração controla os relatórios de erros enviados automaticamente para a Microsoft. Aqui seleciona Habilitado, dá um Aplicar e finaliza com um OK. Descendo um pouco com a barra de rolagem, cliquem na pasta Sincronizar suas configurações. Agora, seleciona ali em cima em Não sincronizar. Se você ativar esta configuração, sincronizar suas configurações será desativado. Então, pode habilitar esta configuração para interromper a sincronização. Aqui eu não tenho mais nada para alterar. Vamos descer agora até a pasta do Windows Update. Aqui, clique Não incluir drivers com as atualizações do Windows. Será necessário habilitar essa política para impedir que o Windows inclua atualizações de drivers junto com o Windows Update.
Desde a criação dessa configuração, o Windows passou a sobrescrever os drivers do computador por versões armazenadas em seus próprios servidores. O problema é que muitas vezes esses drivers estão desatualizados ou são versões mais antigas. Assim, quando você abre um jogo competitivo e só quer sentar e jogar, vai acabar se deparando com alguma mensagem informando que o driver está desatualizado. Isso porque o Windows substituiu o seu driver por outro durante a última atualização. Eu não confio na atualização de drivers feita pelo Windows. Sempre que precisar atualizar, dê preferência em baixar os drivers diretamente no site do fabricante ou em realizar a atualização pelo painel de controle da sua placa de vídeo. Subindo aqui um pouquinho, abre aqui esta opção Configurar atualizações automáticas. Esta configuração especifica se o computador receberá atualizações de segurança e atualizações automáticas do Windows. Tem um detalhe aqui importante: se o serviço for habilitado, você deverá selecionar uma das 4 opções de configurações de política de grupo. Aqui embaixo tem a descrição de cada uma delas. Eu recomendo que vocês a habilitem esta configuração e que aqui selecionem a opção número 2, notificar antes de baixar e instalar qualquer atualização. Eu, posteriormente, utilizo o DDU para resolver definitivamente este problema, mas por enquanto pode deixar esta opção desse jeito. Agora dá um aplicar e finaliza com um OK. Volta lá para o início e sobe com a barra de rolagem. O que eu quero, antes de sair, é fazer uma última configuração nessa pasta, que menu iniciar e barra de tarefas. Selecione esta opção, não manter histórico de documentos abertos recentemente. Esta opção impede que o sistema operacional e os programas instalados criem e exibam atalhos para documentos abertos recentemente. Se esta configuração for habilitada, o Windows não criará atalhos para documentos abertos recentemente. Agora é só habilitar esta configuração para que ela seja desativada. Tem mais uma outra configuração que eu também costumo desativar. Sobe novamente, ainda aqui na pasta Modelos Administrativos, e abre agora a pasta Sistema e desce até a pasta Perfis de Usuário. Procura agora pela opção Desligar ID de anúncio. Leiam a descrição. Essa configuração desliga a ID de anúncio, impedindo que os aplicativos usem a ID para experiências entre aplicativos. O que essa opção faz é permitir que anúncios sejam exibidos baseados no seu histórico de uso do computador. E o que eu vou fazer vai ser habilitar esta configuração para que este serviço seja desativado. Com isso, agora sim eu concluí todas as configurações aqui. Pode fechar tudo e voltar para a área de trabalho. Eu achei que o vídeo seria rápido, mas acabei demorando mais que gostaria. Agora pressionem as teclas Windows mais R para abrir a caixa de diálogo do menu Executar e digitem o comando regedit, do jeito que está aqui. Clica no botão OK para validar o comando. Isso vai abrir o editor de registro do Windows. Agora, naveguem por essas pastas e procurem pela pasta HK Local Machine. Em seguida, a pasta Software. Desçam até a pasta Policies, abram a pasta Microsoft, depois Windows e desçam com a barra de rolagem até a pasta Windows Update. Aqui, vocês irão clicar com o botão direito do mouse sobre a opção Exclude Drivers Quality Update. Na janela que foi aberta, alterem este valor para 2. O motivo é bem simples. Há pouco, quando eu estava editando uma das opções do editor de política de grupo, especificamente a opção Configurar atualizações automáticas, havia uma descrição sobre a utilização desses valores. Eu só estou complementando a configuração que fiz lá. Agora vocês podem fechar a janela do editor de registro do Windows. Abram o navegador de vocês e procurem na barra de pesquisa por WinAero Tweaker. Os programas que eu ainda não consegui remover ou interromper o funcionamento, eu posso fazer com o auxílio deste programa. Dá para otimizar ou customizar muita coisa no PC apenas utilizando o WinAero. Aqui não tem segredo, é só fazer o download no seu computador e organizar dentro de uma pasta qualquer de sua escolha. Agora, extraia os arquivos dentro da pasta que você acabou de criar e dê um double clique no seu executável. Aqui é só clicar em Executar. O WinAero é tranquilo de instalar, é só clicar em Next até finalizar. Aceita aqui o contrato e confirma a instalação. Só aqui nessa última tela eu preferi desmarcar essa caixa porque não gosto de atalhos na minha área de trabalho. Finalizando aqui, é só clicar em Finish para concluir a instalação. Abrindo o programa pela primeira vez, aqui nessa tela é só clicar em I agree, eu aceito. Começando, desçam aqui com a barra de rolagem até a seção Behavior. Aqui em Disable Use Folder, marquem esta caixa para desativar o backup na nuvem com o OneDrive. Logo abaixo tem a opção Windows Update. Clica aqui nesta caixa para desativar as notificações do Windows Update. Se na sua versão do Windows também tiver a opção Disable Timeline, desativa também. Agora desce com a barra de rolagem até a seção
Desktop and Taskbar. Aqui em Action Center Always Open, se esta caixa estiver marcada, pode desmarcar. Um pouco mais abaixo tem a opção Disable Action Center. Marca essa caixa para desativar este recurso. Na opção de baixo, Disable Live Tiles, marca a caixa para desativar esta opção. Assim, você remove, aqui da direita da barra do menu Iniciar, todos aqueles ícones de mau gosto criados na época do Windows Phone. Vai aparecer ali embaixo uma opção perguntando se você deseja reiniciar o computador. Clica em I'll do it myself later, que significa eu mesmo farei isso depois. Assim, você não precisa reiniciar o computador agora. Embaixo daquela opção tem uma outra, Disable Quick Action Buttons. Clica agora na caixa Disable, assim a barra de ação rápida do Windows será desativada. É só mais uma porcaria que não faz falta alguma. Um pouco mais abaixo tem a opção Hover to Select for Virtual Workspace. Só vai ser preciso desmarcar essa caixa aqui. É só confirmar a sua escolha. Vai descendo até a seção Microsoft Edge. Clica aqui em Disable Annoyance and Bloat. Aqui na tabela ao lado, vai marcando todas as opções para serem desabilitadas no Microsoft Edge. Eu tentei também marcar essa caixa Disable Updates for Microsoft Edge, mas para mim apareceu desativada. Desce bastante até a seção Windows Apps. Clica agora em Auto Update Store Apps. Só confirma se essa caixa está marcada, assim o Windows não vai atualizar automaticamente os apps da Windows Store. Logo abaixo tem a opção Disable Cortana. Clica ali naquela caixa, Disable Cortana. Essa caixa devia aparecer desmarcada, porque eu utilizei mais cedo aquele código para desativar a Cortana diretamente no Windows PowerShell. Logo embaixo tem a opção Disable Windows Link Workspace. Pode desativar ela também e depois confirma clicando em Farei isso depois. Ali na seção Privacy, clica em Disable Telemetry. Eu já perdi as contas de quantas vezes desliguei recursos de telemetria deste computador. O Windows só existe para te espionar. Clica ali na caixa Disable Telemetry e confirma clicando em Farei isso depois. Desce mais com a barra de rolagem até a seção Get Classic Apps. Aqui é possível resgatar alguns programas nativos do Windows que, apesar de possuírem um visual mais simplificado, eram muito leves e ainda hoje continuam sendo funcionais. Bom, nem todos eles. Seleciona agora a opção Active Windows Photo Viewer. Clica lá em cima em Active Windows Photo Viewer. Vai levar só alguns segundos até abrir uma janela. Clica agora na opção Definir este programa como padrão e clica em OK. Assim, o Windows vai definir o Windows Photo Viewer como o seu programa padrão para fazer a exibição de fotos. Podem fechar o WinAero e reiniciem o computador para que todas as modificações tenham efeito. Já estou quase finalizando as otimizações. Só faltam mais algumas configurações. Talvez vocês até já conheçam essas dicas e até usem no dia a dia, mas quero deixar essas dicas bônus para vocês. Comecem pressionando as teclas Windows mais R e aqui nessa caixa do menu Executar, digitem o comando Temp, do jeito que está na tela. Vai aparecer uma janela pedindo confirmação, então é só clicar em Continuar. Esse comando abre uma janela com arquivos temporários do Windows e o que eu vou fazer vai ser excluir todos eles, para liberar espaço e melhorar o desempenho do computador. Aqui, selecionem todos os arquivos com o ponteiro do mouse ou utilizem as teclas Ctrl mais A para selecioná-las de uma vez. Agora é só dar um Shift mais Delete para apagar todos os arquivos de uma só vez. Voltem para a área de trabalho e pressionem as teclas Windows mais R. E agora, digitem o comando %temp. Mais uma janela será aberta com mais alguns arquivos temporários do Windows. Repitam o processo e selecionem todos os arquivos e finalizem com o Shift mais Delete para apagar todos os arquivos. Pode ser que o Windows peça a confirmação desse comando. Nesse caso, é só marcar essa caixa aqui e clicar em Tentar novamente. Mas caso algum arquivo não possa ser excluído, o motivo é porque ele está em uso no momento. Se isso acontecer, desencana e só clica em Ignorar. Não tem o que fazer. Agora, digitem o comando Recent. Uma nova janela vai abrir listando todos os arquivos recentes abertos pelo Windows, mas aqui no meu caso não havia nenhum. Pula para o próximo comando. Agora, digitem o comando Prefetch. Vai abrir uma nova janela avisando que você não tem permissão para acessar essa pasta. Clica em Continuar. Tem mais arquivos temporários aqui. É só selecionar todos e dar um Shift mais Delete para apagar todos de uma vez. É normal que alguns arquivos estejam em uso no momento e não possam ser excluídos.
Isso conclui todas as configurações e otimizações que costumo fazer no Windows. Essa rotina é sempre muito trabalhosa, às vezes chata de fazer, mas eu não consigo usar o Windows sem antes fazer essas otimizações. E assim eu vou concluindo este vídeo. Como sempre, se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui aquele like. Esse pequeno gesto me ajuda a divulgar o meu trabalho para mais pessoas. Montar um PC com todas as peças desejadas é sem dúvida uma experiência muito divertida. O grande desafio está justamente em montar um computador que seja acessível, mas que não custe tão caro e que ainda permita rodar alguns jogos com qualidade. Em meio à realidade dos preços atuais, dos altos impostos e taxações, eu montei o PC da depressão para rodar só games, uma configuração pensada para jogar em 2026, mas sem pesar no bolso. Se você se interessou, clica aí no vídeo que está aparecendo na sua tela. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.